Olá, meu nome é Alessandra Filippini e você está no Heroes Lab. Seja bem-vindo! Eu comecei agora uma série sobre vida com propósito. Se você não viu o primeiro vídeo, volta lá, tá aparecendo aqui em cima, eu sempre me confundo, mas enfim. Depois que terminar aqui, ou já dá um pause, volta para lá, para o outro vídeo, onde eu falo de vida intencional. Mas a gente não tem como falar de vida com intenção se não falarmos do propósito. E o que será que é esse raio de propósito? Antes a gente nem ouvia falar sobre isso e agora toda hora a gente vê vida com propósito, esse é o meu propósito, esse é o propósito da empresa. E da importância de termos propósito e de iniciarmos um negócio que tenha propósito, ter clareza no propósito próprio ou no propósito do seu negócio, enfim, a gente ouve isso por todos os lados. Mas o que é esse raio de propósito? Quando eu me deparei com isso e comecei a estudar a respeito, para mim fez o sentido de que propósito é uma resposta para aquela pergunta que todos nós já devemos ter feito. Por que raios estou aqui? Será que é só para acordar, trabalhar, comer, me relacionar, fazer atividade física, dormir, e às vezes nem tem tudo isso na vida da gente, às vezes é só acordar, trabalhar e dormir. Será que é isso? Para que eu vim aqui? Onde estou? Como estou? Para onde vou? Sabe aquelas perguntas que sempre fizeram parte da humanidade? Pois é, o propósito para mim é isso. Para que eu estou aqui? Não deve ser para ter uma carreira X, ganhar dinheiro e gastar esse dinheiro. Não pode ser isso. E aí eu fui descobrir que realmente propósito não é isso. Propósito é aquela nossa verdadeira essência. Aquilo que nos move, aquilo que nos faz sentir apaixonados. É quando nós vivemos a nossa arte. E quando nós estamos colocando aquilo em ação, parece que o mundo todo se desfaz à nossa volta. A gente consegue se concentrar, focar, mergulhar naquilo com muita paixão, com muita vontade, com muito amor. Isso é o propósito. É aquilo que nos move, que nos faz vibrar e acordar todo dia com vontade de fazer. Mas aí a gente pergunta, mas será que todo mundo tem propósito? Será que todo mundo está no momento de fazer valer e acontecer o seu propósito? Eu acho que sim, que o propósito é para mim, é para você, é para todos nós. Eu imagino que todos estamos aqui por algum motivo. Mas é claro também que nem todos vão conseguir expressar o seu propósito, por vários motivos. Acho que um dos motivos é autoconhecimento. Então, se a gente não se conhece, a gente acaba não se conectando muito com o nosso propósito, nem paramos muitas vezes para pensar sobre isso, deixamos a vida levando e assim vai, criamos um caminho aleatório. Outro motivo é dependendo de onde estamos na pirâmide de Maslow, onde que nós estamos ainda nos preocupando, né? As pessoas talvez que tenham menos acesso está preocupado com a sobrevivência. Como que pode pensar em realizar o seu propósito, se realizar como pessoa, se está preocupado onde vai dormir, onde vai comer, como é que vai dar sustento para a família? Eu acredito que essas pessoas também têm seus propósitos, mas ainda não estão abertas a isso. Ainda estão com aquela necessidade muito básica que nós todos também temos. Mas ainda assim, para pessoas com menos acesso, eu acho que também depende da visão, da oportunidade, a oportunidade que ela se dá. E aqui eu tenho um exemplo muito bonito com quem eu convivo ao meu lado. O meu marido. Eu venho de uma família muito simples. O meu sogro é zelador, a minha sogra sempre trabalhou com trabalhos domésticos, com limpeza, e ele poderia, obviamente, seguir o mesmo rumo de serviços que são super importantes, mas que talvez não fosse o propósito dele. Mas, graças aos meus sogros,
que eu sou muito orgulhosa deles também, ele teve a oportunidade de cursar uma faculdade de marketing e que ele, desde pequeno, sentia que aquilo encantava, brilhava os olhos dele. E a forma como ele vê o marketing, ele vê o consumidor, ele vê como uma marca pode beneficiar ou servir ao consumidor é muito bonito. E ele traçou esse caminho, ele foi atrás de vivenciar o propósito dele. E talvez na época ele nem tivesse consciência de que aquilo era um propósito, apenas era uma coisa que fazia ele vibrar. E ele foi atrás e conseguiu. Hoje é um profissional de sucesso, um profissional que já teve vários prêmios nessa área. Então, por isso que eu fico achando que sim, é para todos. Alguns talvez ainda estejam muito no paradigma de que eu tenho que trabalhar para ganhar dinheiro. E é por isso, principalmente, que eu quero trazer esse tema aqui. Porque o que eu observo muitas das vezes são zumbis. Na hora do almoço, quando eu saía na rua e via as pessoas saindo ali do trabalho para ir almoçar, todo mundo pesado, sem brilho, pessoas meio cinzas. Ou nas inúmeras palestras e treinamentos que eu já dei dentro de empresa, percebendo que a pessoa estava ali porque precisa ganhar dinheiro e não porque está alimentando a sua essência, está vibrando com aquilo. E eu acredito sim que a gente pode conjugar as duas coisas. Uma é ter o seu propósito e conseguir, com isso, monetizar algo, porque sim, todos nós precisamos ganhar dinheiro, nós precisamos sobreviver, viver, nós queremos viver bem e não tem nada de errado nisso. Só que o que eu percebo também é que quando nós temos um propósito e nós estamos ligados a isso, o dinheiro é consequência, não é a busca. A busca é a realização desse propósito. Então, se a gente consegue expressar esse propósito, e óbvio que se eu vou fazer disso a minha profissão, seria bom conseguir monetizar, já que também nós temos a base da pirâmide ali para observar, de segurança, de moradia, alimentação. Claro que tudo isso é de suma importância. E nós queremos também prosperar, conseguir viver desse propósito, até para que essa chama não se diminua. A gente pode ainda conseguir aliar o nosso propósito ao propósito de uma empresa, que foi o que eu falei do meu marido. Ele não tem um negócio próprio, mas ele conseguiu, através de empresas que tenham valores, que tenham um histórico, um propósito no qual ele se identifica. E aí ele consegue fazer o propósito dele aliado ao propósito da empresa. Então, eu acredito muito que nós conseguimos fazer vibrar, viver no nosso propósito. E por que isso é importante? Porque nós passamos muito tempo trabalhando, ligado ao trabalho. Se a gente colocar lá em números de horas da nossa vida, são anos que nós passamos trabalhando. E me entristece ver as pessoas fazendo isso sem brilho nos olhos, sem vontade, apenas para poder sobreviver, viver, esperando o final de semana ou férias para ser feliz. Se você considerar o tempo que nós temos de feriados, de finais de semana e férias, é pouco da nossa vida com relação ao tempo que nós gastamos no trabalho. E eu quero que você, meu amigo, minha amiga, herói, heroína, seja feliz o tempo todo. Não só no final de semana ou nas férias. E se você consegue fazer vibrar, viver, colocar em prática o seu propósito, você vai acordar feliz todos os dias, motivado. Você não vai ficar arrastado para ir até lá. Você vai porque você vai querer viver aquilo. Tem um exemplo de uma amiga minha, a Terezinha, que é uma consultora do The Rose Method em Portugal, e eu adoro esse exemplo dela, que é assim. Pensa quando você estava apaixonado. Pode ser que você esteja vivendo isso agora, mas pode ser que foi em algum momento aí da sua vida, aquela paixão. E tá lá dormindo 4 horas da manhã, a pessoa pela qual você é apaixonada liga e fala: eu tô morrendo de saudades, eu quero te ver agora. Você, no auge da sua paixão,
você vai ficar: "Ai, será que eu vou? Será que eu estou motivado para fazer isso? Ai, mas está frio. Ai, mas eu estou com sono. Ai, eu vou me arrastando". Você nem pensa, você vai, imagina isso. E é isso, viver com propósito é isso. Pode estar frio, pode ser 4 horas da manhã, ninguém disse que vai ser fácil, mas você vai. E a hora que você está vivendo aquele propósito, vivendo da sua arte, você esquece do tempo. Você não fica ali, ah, já deu 6 horas, ah, preciso ir embora, ah, não vejo a hora que chega férias, porque a sua vida é o seu propósito, é o seu trabalho, é tudo junto. E isso só pode trazer uma coisa, que é a felicidade, é a sua maior realização. Então pense nisso, busque o seu propósito e eu tenho algumas formas, dicas de como que você pode chegar a descobrir qual é o seu propósito. E antes de te falar como descobrir, para que, né, você fale, nossa, agora minha vida vai dar assim uma volta. Pode ser que sim, e pode ser muito bom. Mudanças são boas. Mas de repente, você com a consciência de qual é o seu propósito, você pode ver o que você faz hoje de uma outra forma. Aconteceu isso em uma consultoria que eu dou, que chama Intentional Life, né? O nome todo já diz o que é essa consultoria, é como ter uma vida com intenção, com propósito. E dando essa consultoria, a pessoa me falou que estava muito insatisfeita com o trabalho já há algum tempo, não sabia se ficava, se mudava. E durante esse processo dessa consultoria, ela percebeu que ela podia aplicar o propósito dela dentro da empresa onde ela estava. E ela conseguiu, porque daí quando as coisas se abrem, se tem clareza, fica muito mais fácil conseguir colocar aquilo para funcionar, para acontecer. E ela conseguiu aplicar o que ela era o propósito dela dentro da própria empresa. E ela passou ao invés de querer sair, já cogitava isso, a se apaixonar pelo que ela estava fazendo. Então, muita calma, talvez você não precise mudar tanto assim a sua vida, você precisa só ressignificar. E antes ainda de falar como você descobre o seu propósito, isso é uma das coisas também que o propósito faz, que é você ressignificar as suas atividades, as suas ações do dia a dia. Muitas vezes nós fazemos coisas que nós não entendemos por que nós fazemos, só que a gente tem que fazer. E aquele sacrifício, aquele martírio, às vezes a gente fica protelando e aí não consegue o resultado desejado, ou na última hora tem que fazer tudo e sai mais ou menos, e muitas vezes a gente faz, mas é aquele parto da montanha. Quando a gente sabe exatamente onde a gente quer chegar, quando a gente sabe qual que é o nosso propósito que nos vibra, a gente curte também o caminho. E mesmo as dificuldades que aparecem no caminho, a gente consegue ressignificar. Aquelas ações chatas, aqueles percalços, aqueles obstáculos, a gente entende que faz parte e que isso também nos faz vibrar. Porque por mais que seja difícil, exige energia, exige muito foco, muita concentração, a gente tem ali onde nós queremos chegar e isso nos move. Mas afinal, onde que a gente quer chegar, né? Qual que é o meu propósito? Ao longo da minha jornada de autoconhecimento, de desenvolvimento pessoal e aplicando isso em outras pessoas, já são 11 anos nessa jornada, eu percebi que as histórias de pessoas de sucesso, elas não começavam ontem, elas começavam lá quando elas eram crianças. Pode ver, muita gente fala, né, conta em suas biografias. Quando era pequeno, eu assisti um jogo X e eu coloquei que eu queria ser o melhor jogador. Ah, eu vi fulano trabalhando com tal coisa e eu pus na minha cabeça que quando eu crescesse eu ia ser uma pessoa de sucesso naquela área. Começa lá atrás. E aí eu comecei a observar as crianças da minha família, do meu convívio, o quanto elas já dão de sinal o que elas querem. Tem aquelas coisas padrões, né? Que eu quero ser astronauta, eu quero ser professor, ou a gente vê o pai ou alguém que a gente admira e fala, eu quero ser isso quando eu crescer.
Mas ainda assim tem coisas que realmente a gente quer ser quando crescer, não é coisa de criança. Talvez ali tenha uma habilidade, uma indicação do que vai ser o propósito. E aí, observando isso, eu comecei a puxar o que eu fazia quando eu era criança. Eu gostava de brincar de professora. Eu não fui ser professora, eu brincava e eu ensinava, né? Matemática, geografia, português, inglês, coisas bem de professora. Minha mãe era professora. Eu gostava do quadro negro, mas depois eu não pensei nunca em fazer pedagogia, magistério, nada disso. Eu fui ser advogada, minha primeira formação. Só que hoje o que me encanta mesmo é ensinar. E não geografia, matemática, mas comportamento humano, mudança comportamental. Ensinar o adulto a viver melhor, que é o que eu estou fazendo aqui, é o que eu faço nas minhas consultorias, nas minhas aulas. Então, eu descobri que esse era o meu propósito. Quando eu era pequena também, eu gostava muito de brincar de desfile de moda, de vender roupas. Então, eu pegava todas as roupas do guarda-roupa quando minha mãe não estava e montava uma loja na sala. Quando ela chegava, estavam todas as roupas empilhadas, assim, grudadas na parede, como se fosse vitrine. E, na verdade, o que eu gostava era de montar, porque depois demorava tanto tempo que daí eu já nem queria mais brincar. Mas, enfim, eu gostava muito de moda. E num determinado momento da minha vida, o que eu fui fazer, com o que eu fui trabalhar? Com moda. Isso não era o que me fazia vibrar, tanto que hoje eu não trabalho mais com isso. Mas é uma coisa que eu gosto muito. Que talvez sim, se eu tivesse colocado mais energia, mais foco nisso, poderia ser um dos meus propósitos. Outra coisa que eu gostava de brincar quando eu era criança era de Olimpíadas. E eu brincava muito de esporte, embora eu não fizesse esporte. Porque como eu tenho bronquite, ainda tenho, né? Desde os 4 anos até hoje ainda tenho, eu, por muito tempo, não fiz atividade física, eu era dispensada. Mas eu brincava que eu estava nas Olimpíadas. E depois, lá dos 30 e poucos anos, eu resgatei esse amor pelo esporte. E hoje sou triatleta de longas distâncias. Então, uma coisa é você parar e pensar, quando você era criança, o que você fazia? O que você ficava por horas brincando, por anos brincando, e aquilo te fazia esquecer do mundo. Tua mãe ficava te chamando para você tomar banho, para você comer, e você nem ouvia, porque aquilo te entretia de uma forma e que, se você pensar hoje, talvez você sinta aquela emoção, aquela sensação daquela época. Essa pode ser uma dica do seu propósito. E aí você só precisa pensar como que eu posso transformar isso em algo de trabalho, algo que também entregue valor para o outro, algo que eu possa suprir uma dor da sociedade, que é isso que muito provável vai fazer vibrar. É aquilo que você já é, a sua essência, e como fazer com que aquilo tenha um valor para a sociedade. Bem, essa é uma das formas. Tem um livro que eu gosto muito, que é O Velho e o Menino, do Roberto Tranjan. E ele é uma jornada de propósito. Ele faz ali gera uma reflexão através de uma história onde um senhor está fazendo o menino achar o seu propósito, porque o menino do livro está como a maioria das pessoas, ali trabalhando por dinheiro, mas sem se preencher verdadeiramente. E tem toda essa trajetória, os questionamentos que o velho faz ao menino para que ele ache o seu propósito. Então, esse pode te ajudar também. E aí existem outras formas. Tem o Ikigai, que eu não sou especialista no assunto, já vi, já apliquei para mim, mas basicamente ele fala sobre o que você gosta de fazer, o que você é bom para fazer, o que você poderia ser pago para fazer, e aí ele vai fazendo algumas junções, tem mais perguntas até que chega uma junção dessas perguntas que seria o seu propósito. No Intentional Life, a gente trabalha com
valores. Então, o que é aquele valor ou valores que para você não abre mão? Então, se você colocar isso no seu propósito, você vai estar alimentando a sua essência, você vai vibrar, porque não tem nada que está te machucando, indo contra o que você é. A gente leva em consideração também suas habilidades, os seus pontos fortes, aquilo que você já sabe fazer, já é bom, já é seu diferencial. Os outros percebem isso. A gente trabalha com objetivo, então ter metas claras, objetivos claros facilita também. É uma jornada de autoconhecimento onde no meio do processo a gente chega a este propósito. Bom, eu espero que isso tenha te ajudado a refletir, a pensar, para que não aconteça de você chegar lá na frente, olhar para trás e pensar: o que eu fiz da minha vida? Como que eu cheguei até aqui? Era aqui que eu queria estar? E sim, você chegar lá na frente, olhar para trás e falar: eu construí o que eu queria, eu vivi a vida que eu queria, eu fui feliz todos os dias, independente das dificuldades, eu fui feliz. Eu não fiquei esperando algum momento especial para ser feliz. E todo o resto de sucesso, dinheiro, você vai ver que isso é consequência de um trabalho feito com amor, com paixão. Se você gostou, deixa o like, deixa um comentário. Se você achar que isso pode ajudar alguém, compartilhe. Tudo isso é necessário para que isso possa ser, esses ensinamentos, esse conhecimento possa ser compartilhado com mais pessoas. Então, se você faz tudo isso, se inscreve, dá like, ativa, o YouTube vai entender que é um conteúdo relevante e aí vai levar para mais pessoas. E eu tenho certeza que mais pessoas tendo conhecimento do conteúdo desse canal, vamos ter mais pessoas felizes e um mundo cada vez melhor. Eu conto com você. Até a próxima semana.